Olá meus amigos, hoje a gente vai estar falando aqui mais uma vez no nosso canal sobre a poda de formação do cacau clonal, a primeira poda. Eu vou estar dando algumas dicas para vocês aqui, vou estar mostrando algumas plantas aqui que eu fiz uma poda já tem uns 3 meses e vou mostrar para vocês como que ela está respondendo essa poda que a gente fez, tá bom? Então acompanhe essas dicas, fica até o final, porque eu vou estar dando dicas importantes aqui para você que quer aprender e você que quer entender um pouco mais sobre esses fundamentos de poda de formação de mudas enxertadas. Bem pessoal, estou naquela área aqui, né, onde eu fiz a poda das plantas. Tá com bastante mato aqui, ó, como vocês podem ver. Essa área aqui também, aqui um pouco mais abaixo, tá com muito mato. Está saindo agora do inverno, então tá na hora de começar a fazer a capina aí, né, pra gente limpar esse cacau para que ele respire um pouco mais. Mas o foco do vídeo hoje é tá falando sobre poda. Tá mostrando para vocês como as plantas estão respondendo à poda, né? Observe só vocês a formação dessa planta aqui, ó. Ela tá formando aí com 2 galhos, né? Dá pra ver que tem um galho aqui na parte de baixo que eu não tirei, né? Aí muita gente vai dizer, Gilson, mas esse galho aqui ele tá por baixo. Mas por que eu não tirei, pessoal? Quando eu fiz aquela primeira poda, né? A poda de formação, também não tirei esses galhos laterais, né? Aqui o cacau ele tá plantado pleno sol, né? Tem algumas sombras aí, mas são poucas. A bananeira a gente colocou depois. E você tem que entender uma coisa, que folha é a usina da planta, né? A planta depende da folha para fazer a fotossíntese. Então se você, na primeira poda de formação, você sair retirando tudo aqui, então o que é que iria fazer? Vejam bem, esse galho aqui do meio, né? É um galho que se desenvolveu bem. Observe só vocês, olha a espessura desse galho. Então pela lógica, eu teria que ter retirado esse galho do meio para estar deixado a planta com 2 galhos, né? E depois fazer a tosa para ela abrir mais 2. Mas seguindo esse fundamento aí, observe a dificuldade que eu teria. Eu iria tirar esse galho aqui. Esse galho que ficasse aqui, ele já estava abrindo. Então a tendência era que esse galho ele abrisse cada vez mais. Chegava um ponto que ele poderia lascar. Aí muita gente ia falar, Gilson, mas tu poderia ter tirado esse galho aqui, que está por baixo, e ter deixado esses 2. Mas vejam só, a inclinação que está esse galho. Então a tendência também seria que esse galho aqui abrisse, né? Por mais que você vai tentando ajeitar, mas observe que ele vai só abrindo, né? Então esse galho também iria arriar. Então o ideal da poda é você observar a fisiologia da planta, né? A fisionomia da planta, na verdade, e você tentar equilibrar a planta no seu ponto de equilíbrio aí, no seu eixo, né? Observe que a planta ela tá equilibrada aí. Então eu vou conseguir formar essa planta aqui com esses 3 galhos, né? Eu vou deixar os 3 aí, vou ter uma maior área produtiva. E muita gente vai dizer, Gilson, mas esse galho aqui vai dificultar a produção. Quando esses galhos aqui, ele começar a engrossar, eu for fazendo a poda, futuramente esse galho de baixo aqui, ele pode sair. Mas até então, é você deixar a sua planta aí, formando num ponto de equilíbrio dela. Observe que tá uma planta bem bonita, né? Uma planta bem bonita e bem formada, né? Bem coberta. Tá bem coberta aqui o centro, ó. Não corre o risco do sol queimar aí as almofadas florais. Vou estar mostrando outros exemplos aqui para vocês. Aqui eu tenho um exemplo de uma muda que se você ver no vídeo aí anterior, você vai ver que era uma arte, né? Que só tinha uma gema que brotou aqui, ó. E ela tinha um único galho, né? O que foi que eu fiz? Eu travei o crescimento dela aqui, ó, para forçar que ela brotasse nessa parte de baixo aqui, ó. Observe que bem uma gema que já estava lá embaixo, que não tinha brotado, saiu essa palma lateral aqui, ó. Então a gente vai formar ela com 2 galhos, né? Um aqui e outro aqui. Então eu não tô com a tesoura aqui agora, mas se eu tivesse com a tesoura aqui agora, eu iria equilibrar ela, né? Cortando aqui, ó, para ela ficar basicamente na mesma altura, para acompanhar aí o crescimento da outra. Então, poda é isso. Poda de formação é você observar a planta, né? E você compreender como que está funcionando ali o crescimento e desenvolvimento da sua planta, para você tentar colocar ela no ponto de equilíbrio dela, para que um lado não fique mais pesado que o outro e consequentemente essa planta acabe aí abrindo ou quebrando. Vou mostrar um outro exemplo aqui, ó, que a planta ela tá formando com 3 galhos, né? Então, pessoal, esquece esse negócio de formar a planta apenas com 2 galhos. Esse negócio é besteira. Você vai formar com 2,
depois mais 2 em cima, que vai para 4, 6, 12, e aí você vai multiplicando sempre por 2. O cacau, quanto maior a área produtiva você tiver, melhor. Então se você elimina aqui, ó, esse galho aqui do meio, observe que a arte de cacau, quando você coloca, ela sai com uma formação de galho, né? Então você tem que mais ou menos entender para que lado que esse galho está indo, para você tentar equilibrar a sua planta. Aí muita gente vai falar, mas esse galho aqui deveria sair, você deixaria esses dois, mas já teria uma planta meio que inclinada. Observe só vocês que ela está assim, né? Então eu vou tirando o peso nessa parte de cima aqui, né, desse galho aqui, ó, e vou equilibrando a minha planta. Eu vou formar ela aí com 3 galhos, são galhos bem espaçados, e eu vou ter maior área aí produtiva nessa planta, sem tirar ela do eixo, né? Ela tá uma planta aí, ó, bem equilibrada, não tá uma planta torta. E se você for observar bem, você vai tirando o peso, vai fazendo a poda e você consegue deixar ela no eixo. Outro exemplo aqui, pessoal, ó. Essa planta é uma planta que ela já veio uma mudinha meio torta, então ela tá um pouco declinada para lá e ela tá com 3 galhos para lá, né? Então o que é que eu posso fazer aqui? Eu tenho que forçar para que essa planta ela solte uma galha aqui, né? Ela soltando aqui, ó, uma brotação aqui. Eu vou eliminar essa do meio aqui. Não eliminei logo, né? Como eu falei para vocês, porque eu tenho que proteger o centro da minha planta, né? Para que o sol não entre e queime ela. Então, futuramente é fazer uma poda, forçar para que ela lance, né? Uma brotação aqui. Se ela não lançar, proteger o meio da planta, formar ela com esses 2 galhos laterais e tentar puxar essa planta para esse lado. Ah, como que você vai fazer isso? Forçar brotações nessas gemas laterais aqui, certo? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Passando para vocês algumas dicas. Não vá em ideias de pessoas que querem ser muito espertalhão e falam que você tem que fazer a poda, uma poda onde você vai retirar o galho do meio e você tem que travar o crescimento da sua planta, e você acaba não compreendendo e acaba retirando demais da sua planta, né? Agredindo demais a sua planta no início, né? No início que é o importante, onde você está formando a sua planta. Lembrando que uma planta, numa fase dessa aí, ela já está uma planta cara, né? Porque já foi a muda, já foi a adubação, já foi todo o trabalho. Se você agride demais uma planta dessa e você acaba perdendo a sua planta, o prejuízo vai ser muito grande. E lembrando também que se um trabalho mal feito nessa idade aí da sua planta, esse trabalho ele vai refletir muito tempo aí na sua planta, porque sua planta ela já vai crescer com uma má formação, com uma deficiência, onde vai afetar na sua produção, né? Vai ser uma planta com menor área produtiva, uma planta que pode ter almofadas florais queimadas, onde ela não irá produzir, uma planta com dificuldade de equilíbrio de eixo, né? Uma planta que vai estar sempre pendendo, não vai estar aguentando carga. Então muita atenção, né? Muita atenção nisso aí. É você focar em fazer uma poda onde você vai fazer com que sua planta ela engrosse a base, né, do caule, e também os galhos principais, que ela vai ganhando força aí, vai ganhando espessura para estar aguentando a carga futuramente aí, que já vai estar iniciando aí a partir dos próximos meses aí, né, quando ela estiver aí atingindo seus 2 anos de idade. Então preste bastante atenção nessa primeira poda, que é a poda de formação da sua planta de cacau, do cacau enxertado, né? São plantas sensíveis que você não pode agredir demais, principalmente se for a pleno sol, tá bom? Não sou profissional da área, mas a gente vai estudando um pouquinho, vai compreendendo como que funciona todas essas questões de podas aí, todos esses fundamentos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui abaixo, deixe também sugestões. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.